Graça e paz, irmãos. Nós estamos nesse domingo pela manhã estudando um pouco sobre a escola bíblica, que dominicalmente nós nos reunimos ali na igreja, mas ainda não podemos estar reunidos por conta dessa situação pandêmica, e nós sabemos que dentro em breve a igreja estará toda reunida. Mas eu quero estudar um pouco, um trecho da palavra do Senhor, meditar junto com a igreja, e nesta manhã eu quero falar sobre o ministério profético no Novo Testamento. Vamos pensar naquilo que Deus tem a falar conosco. Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 9, onde eu vou discorrer a leitura para a gente entender um pouco do que Deus tem a falar. Versículo 9 do capítulo 2 de 1 aos Coríntios diz: Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Versículo 11. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E o versículo 13 diz: As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Vamos orar? Leva o seu pensamento ao trono da graça. Deus querido, toma-nos em tuas mãos nessa manhã, Senhor, e nos dê, Senhor, mais um pouco, mais uma porção da tua palavra, para que nós possamos saber um pouco mais sobre a tua vontade, os teus planos e os teus propósitos para esse tempo. Ó Deus, visita cada membro da tua igreja, visita, ó Deus, cada família, cada pessoa que está ouvindo este vídeo nesta manhã, Senhor, que possamos ser ricamente abençoados pela elucidação da tua palavra, ó Deus. Fala conosco e usa-me no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o que significa a profecia no Novo Testamento? A Bíblia deixa clara que a lei e os profetas duraram até João. Então tivemos o período profético, mas os apóstolos também tiveram uma voz, onde eles professavam a vontade de Deus, onde o Espírito falava. Eu posso arriscar dizer que os apóstolos também tinham uma voz profética, vinda da parte de Deus pelo Espírito Santo. Porque Deus estava falando aqui, meus queridos, o apóstolo Paulo deixou bem claro que o ensinamento aqui era do Espírito e não era sabedoria humana, ok? Então, o que eu posso falar para você numa manhã como esta? Entender um pouco sobre a função, as ações, o que Deus quis ensinar ao povo através dos profetas, através dos apóstolos, e o Senhor disse que nós precisamos observar nessas palavras e nessas leis. Então, vamos pensar um pouco o que é um autêntico profeta. Ele é aquele homem que fala em nome de Deus. As suas mensagens contemplavam os elementos mais comuns de uma profecia bíblica. Meus irmãos, essa profecia tinha que ser bíblica, os quais consistem nas revelações quanto ao futuro, bem como de mensagens, encorajamento, fortalecimento, advertência e repreensão. Olha que interessante. O verdadeiro profeta, ele repreendia, ele advertia, ele fortalecia e ele encorajava. Então, meus irmãos, qual é a principal característica de um autêntico profeta? Quais são as funções básicas desse autêntico profeta? Esse autêntico homem de Deus, ele é um porta-voz do Senhor para nós. Isso significa que ele não fala o que quer. Ele não fala aquilo que dá na telha. Mas o que o Senhor lhe ordena. Jeremias condenou aqueles homens que falavam palavras que Deus não havia colocado, que Deus não havia dito. Em qualquer instância da mensagem profética, e seja qual for o destinatário, aquele homem chamado emissário, ou mensageiro, ou arauto, o que ele faz?
Esse homem, meus irmãos, ele falava apenas o que recebeu do Senhor, isto é, nem mais e nem menos, na exatidão do que Deus falava. Qualquer coisa a mais, qualquer coisa a menos, meus irmãos, comprometeria toda a profecia. Então Jesus Cristo, era o profeta que foi anunciado, que há de vir. Isaías era o profeta messiânico e avisou e anunciou a vinda de Jesus. Então, vamos pensar, Jesus ele é profeta, sacerdote e rei. Ok? Então Jesus por diversas vezes falou em nome do Pai, sendo ele mesmo o verdadeiro Deus. Interessante, ele estava aqui agora nessa qualidade de Senhor e Salvador, aquele que tira o pecado do mundo, mas ele é o verdadeiro Deus. 1 João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu começo a entender que Jesus Cristo é aquele que sabe todas as coisas. É aquele que sabe por antecipação, meus irmãos. Contudo, mesmo assim, nós observamos que ele agia e ele falava segundo a vontade do Pai. Você vai em João 4,34, você vai em João 5,30, ele sempre falava, a minha vontade aqui não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Ou seja, ele estava aqui como um arauto, como um mensageiro, como um emissário do céu para nós, meus queridos. Era isso que Jesus estava fazendo. Um exemplo que deve ser muito observado e inspirar a nossa vida, a exercer ali com prudência o nosso ministério, é o Senhor Jesus. Como é que eu posso fazer para não errar? Entender o que Deus quer falar. E a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então o profeta, nós não somos profeta, mas nós somos aquele que professa a voz de Deus. Nós somos aquele, meus irmãos, que somos os mensageiros, que somos os representantes do Senhor. E quem fala hoje? O Espírito. O mesmo Espírito que falava aos profetas no Antigo Testamento, é o Espírito que fala hoje no Novo Testamento. Entre as suas profecias que já se cumpriram, meus queridos, nós temos ali o anúncio da queda de Jerusalém, que se deu no ano 70, a segunda diáspora, ou seja, a dispersão ali dos judeus, foi anunciado, sabe, nos dias atuais, nós percebemos que ali a enunciação de Jesus Cristo quanto aos últimos dias estão se cumprindo fielmente. Então Jesus falou palavras, e o que Jesus falava, se não estava cumprido naquele momento, iria cumprir, porque Jesus Cristo era profeta. Interessante que quando você vai em Mateus capítulo 24, aquela conversa que Jesus tem com os seus, e ele diz o seguinte, Mateus capítulo 24, eu quero dar um pulinho com você lá no versículo 5, ele diz assim, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, e ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares, e tudo isso é o princípio das dores. Você pode chegar até o versículo 12, onde ele vai falando que vai aumentando a iniquidade, o amor vai se esfriando, mas o versículo 11 diz que levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Meus irmãos, como é que eu sei se a palavra de Deus, o Espírito Santo testifica? Eu sinto a presença dele. Eu quero pensar um pouco com você sobre a perfeição de Cristo. É por isso que ele é o profeta por excelência, sendo ele o verdadeiro Deus. O conhecimento de Cristo é perfeito e absoluto. Ele sabe todas as coisas. Por isso que a nossa mensagem ela tem que ser cristocêntrica, no nome de Jesus Cristo. Fala o que Jesus fez, fala o que Jesus falou, consulte a Deus, esteja cheio do Espírito Santo. O Senhor Jesus, é interessante, meus irmãos, que ele sabia muito bem ali no Mateus capítulo 17, 27, uma passagem onde ele sabia que no mar havia um peixe com uma moeda na boca. Como é que eu não posso
dar credibilidade a uma voz dessa, a um Deus que tem tanto conhecimento. Não havia necessidade que alguém lhe explicasse o que há dentro do coração do homem, porque ele sabe todas as coisas, e muitas vezes ele olhava para a multidão, olhava para os homens e falava assim: por que vocês estão arrazoando nos seus corações, sem que aqueles homens dissessem nenhuma palavra? Meus queridos, ele sabia também que aquela mulher samaritana, aquela que já tinha 5 maridos, ele sabia que o que estava com ela não era dela. Porque Jesus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Jesus tudo sabe. E ele sabe tudo, meus irmãos. E sabe mesmo. Ele não precisa de revelações como os profetas e os apóstolos. Cristo, ele é o profeta por excelência. O testemunho de Jesus Cristo é excelente. O testemunho dele, meus irmãos, é o Espírito, como diz Apocalipse capítulo 9, versículo 19 e 10, confere aí na sua Bíblia. A Bíblia diz que Jesus é o Espírito de profecia. Então todas as palavras que Jesus proferiu, automaticamente é uma profecia, cumprida, cumprindo ou a cumprir. Qual é a atividade de profeta no Novo Testamento agora? Revelação pelo Espírito. O texto que nós acabamos de ler, quando ele chega no versículo 10 aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, no versículo 10, ele diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Conhece o coração de Deus, conhece o nosso. Ele é o ideal para falar conosco. O mesmo Deus que se revelou aos profetas hebreus também se deu a conhecer na plenitude dos tempos aos profetas. A Bíblia diz que Deus nos revelou pelo seu Espírito, afirma o versículo 10. Então, meus irmãos, dessa forma nós entendemos que a natureza da atividade profética no Novo Testamento revela a mesma fonte divina, que é o Espírito Santo. Não é a expressão agora no Novo Testamento, veio a palavra do Senhor, tão comum nos textos do Antigo Testamento, né, que caracterizava a profecia, mas agora no Novo Testamento a ação inspiradora e direta do Espírito Santo em nós. Atos dos Apóstolos é riquíssimo, dizendo que o Espírito Santo falou, que o Espírito Santo intercedeu, que o Espírito Santo guiou, que o Espírito Santo mostrou, que ele revelou. Então o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus, o coração, a intenção e o que Deus quer em nós, por nós e para nós. Por isso, o apóstolo lembra que o Espírito Santo é Deus, dizendo que o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, ainda o coração de Deus. E ele continua afirmando que ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Versículo 11 diz isso. Então, meus queridos, como é que Deus fala comigo hoje? Meus irmãos, quando eu dou ouvido, e o Senhor disse: quem tem ouvido? Quando eu dou ouvido ao Espírito Santo, quando eu procuro me encher do Espírito Santo, quando eu procuro entender o que Deus tem a falar comigo, Ele fala. E fala diretamente através da sua palavra. Assim a Bíblia atesta de maneira inconfundível e incontestável a deidade absoluta agora da terceira pessoa da Trindade, o próprio Espírito. Conforme 1 Pedro capítulo 1, lá no 10 até o 12, você vai ver ele dando essa garantia, porque nós encontramos nele a superioridade da revelação apostólica. Quando você chega no versículo 12, do texto que nós acabamos de ler, diz o seguinte: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Todo momento o Senhor está falando conosco. Quando você está no culto e o Deus fala contigo, o Espírito Santo que está ali equipando o pregador, o mensageiro, é o mesmo Espírito que está te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo, meus irmãos, conhecendo a vontade de Deus, e a vontade dele para nós é perfeita, boa e agradável. Então, meus irmãos, nós precisamos entender essa superioridade.
Então agora essa revelação apostólica, ela é linda, ela é maravilhosa nas nossas vidas. Sabe por quê, meus irmãos? Ele diz o seguinte: como nós não recebemos do mundo, nós recebemos a que vem de Deus, ele foi dado para nós. É ele que faz com que nós entendamos. Essa revelação que os apóstolos receberam era superior à que foi dada aos patriarcas, aos reis, aos sábios, aos sacerdotes e aos profetas do Antigo Testamento. 2 Coríntios capítulo 3, 5 diz isso. O clímax da revelação está em Jesus Cristo. Está nele. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha a categoria desse Jesus profeta, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Meus queridos, a palavra de Jesus Cristo é sustentada por Ele mesmo e interpretada a nós pelo Espírito Santo. Tanto é verdade que é o Espírito que faz com que eu lembre tudo que Jesus disse. Não dá para viver sem Jesus, não. Não dá para viver sem a atuação do Espírito em nós. A igreja não vive sem o Espírito Santo. Então nós entendemos que aqui nesse texto de Hebreus, eles desfrutaram da dimensão do Espírito Santo em uma época em que a sua atuação não era mais esporádica, mas agora ela é plena e abundante. Por isso, meus irmãos, a plenitude dos tempos está no Senhor. Qual era o exercício profético dos apóstolos? Como é que eles faziam isso? Muitos foram os profetas do Antigo Testamento, quando nós comparamos ao número de apóstolos no Novo Testamento, em relação ao período profético, e o ministério apostólico foi relativamente curto, se você fizer uma comparação de um com o outro. Na questão de tempo, todas as coisas ocorrem segundo o programa de Deus. Com o nascimento agora de Jesus, no período do Novo Testamento, deu-se o cumprimento máximo das profecias do Antigo Testamento. Elas culminavam para Jesus Cristo, elas apontavam para Jesus Cristo. E esse evento aqui de Paulo demonstra a plenitude dos tempos, de Gálatas capítulo 4, versículo 4. E por último, nós podemos ver aqui algumas vozes que exerceram, vozes que foram proféticas através dos apóstolos. O apóstolo Paulo, o apóstolos dos gentios, ensinava em nome de Jesus Cristo como ser embaixador. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele atuou mesmo. Dessa forma ele anunciou coisas futuras. Profetizou acerca do surgimento dos falsos mestres e seitas. E aconteceu, e está acontecendo. Quanto ao futuro, ele predisse que, pelo Espírito, que o arrebatamento da igreja é a ressurreição dos mortos. Nós estamos aguardando isso. A manifestação do anticristo e o período da grande tribulação veio da boca do apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito que estava falando com os profetas, no período até João, o mesmo Espírito falou na boca desses homens, dos apóstolos. Falou sobre o galardão dos justos, e outros profetas também, meus irmãos, falou sobre a eleição e a ressurreição de Israel. Importante assunto profético que ocupa ali 3 capítulos do livro de Romanos e demonstra a atualidade da promessa divina aos patriarcas. Sabe, meus queridos, dizendo que o Espírito continua inspirando-nos. E por último, as profecias ali da boca de Pedro, através de João também, né? O apóstolo Pedro escreveu 2 epístolas, nós temos também ali as suas pregações registradas em Atos, grandes compêndios proféticos que estão a nortear a vida da igreja até os dias de hoje.
como o apóstolo Paulo também profetizou ali, o arrebatamento, o aparecimento dos heresiarcas. Que significa isso? Significa aquele que funde uma heresia. Ele já havia anunciado que homens criariam heresias, que criariam ali fontes de discussões, dos escarnecedores no fim dos tempos também, a vinda de Jesus Cristo, o fim do mundo, a eternidade dos salvos, lá em 2 Pedro, onde Pedro teve também ali uma participação tremenda. Então foram homens que foram inspirados por Deus e que falaram em nome do Senhor, guiado pelo Espírito Santo. Hoje, nós somos simplesmente mensageiros de Deus. Aliás, não é simplesmente, nós somos mensageiros de Deus. Isso é de grande importância, de suma importância para a nossa vida e para a raça humana. Eu quero concluir dizendo que o cumprimento das profecias da Bíblia Sagrada é uma advertência de origem divina. Ela continua orientando, continua corrigindo, continua, meus irmãos, falando conosco, continua nos incentivando. A Bíblia ela é tremenda. Eu só preciso que o Espírito Santo interprete, que ele fale comigo. Nestas escrituras, todas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, nós temos um guia seguro nessa jornada rumo aos céus. O seu cumprimento é tão certo quanto a sucessão dos dias, noite e dia. Por isso, todos nós devemos esperar nas fiéis promessas de Deus, feitas por meio dos profetas e dos apóstolos. Sabe, meus queridos, deixa Deus falar com você. Sabe, deixa Deus agir na sua vida. Então, Deus falou com aqueles homens. A Bíblia fala que Deus fala nos últimos dias através de Jesus. O que Jesus falou, está falado. O que ele falou é garantido. O que Jesus falou, meus irmãos, é certeza. A Bíblia diz que nele não tem variação de dúvida. Jesus Cristo, ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. E nenhuma palavra do que Jesus falou vai cair por terra. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida e a sua família. E que medite nessa palavra, medite nesses textos que foram lidos e estude profundamente os estudos da Bíblia, o que o Senhor tem a ensinar para nós. Que você tenha um excelente domingo abençoado pelo Senhor. Fique na paz. Amém?